A gente tem em mãos hoje é particularmente detalhado e, eu diria, bem provocador. A gente vai fazer um mergulho em uma série de trechos de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a nossa missão aqui não é, de forma alguma, adotar uma crença, mas sim desmontar e entender uma cosmologia que é fascinante. Com certeza. É uma estrutura de pensamento que propõe respostas para tudo, da origem da matéria até a natureza do espírito, passando por um misterioso fluido universal que, segundo a fonte, amarra tudo. É basicamente uma análise da ontologia que o texto propõe. O que existe, por que existe e como as diferentes partes se encaixam, né? E o ponto de partida dessa cosmologia é, curiosamente, uma declaração sobre humildade. É o reconhecimento daquilo que a gente não pode saber. E isso já começa de forma muito direta. A primeira pergunta que o material levanta é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta é um não bem claro. O texto diz que esse conhecimento pleno não é para o nosso mundo atual. Certo. Ele sugere que a compreensão se expande conforme o ser se purifica. É como se para enxergar certas verdades a gente precisasse de um novo tipo de olho, faculdades que a gente ainda não desenvolveu. E o que eu acho fascinante aqui é a forma como a ciência é posicionada nesse cenário. O texto não descarta a ciência, muito pelo contrário. Não mesmo. Ele a descreve como uma ferramenta para o nosso progresso, mas coloca um asterisco, uma ressalva importante. A ciência não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E aqui não é uma crítica à ciência em si, mas um alerta contra o orgulho intelectual. Certo, o texto fala que a nossa própria inteligência pode nos tornar um joguete da ilusão. E aponta algo que todo cientista reconhece, que é o fato da ciência ser um processo, né? Exato. Ela acumula teorias e quase todo dia se descobre que o que ontem era um erro, tido como verdade, hoje não é mais. E o que era uma verdade rejeitada, hoje se prova correta. É uma visão da ciência como um caminho, não como um destino final com todas as respostas. Exatamente. É o reconhecimento de que nosso método científico é poderoso, mas ele é limitado ao que os nossos instrumentos podem medir e ao que as nossas teorias conseguem modelar. A fonte sugere que, justamente por causa dessa limitação, existe espaço para uma outra forma de conhecimento. A pergunta 20 fala sobre a possibilidade de receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que os nossos sentidos não captam. Uma espécie de canal de informação alternativo para preencher essas lacunas. Interessante. Então, o cenário inicial é este. O nosso conhecimento direto é limitado, mas não é zero. A partir daí, o que essa fonte propõe que sejam os tijolos fundamentais do universo? É aqui que a coisa fica boa. A proposta é uma dualidade fundamental: matéria e espírito. Só que as definições que o texto dá para cada um deles subvertem o que a gente normalmente pensa. Como assim? Matéria parece bem simples de definir, não? É o que a gente pode tocar, ver, medir. Pois é. A pergunta 22 começa justamente com essa definição clássica. Matéria é o que tem extensão, o que impressiona nossos sentidos. Mas a resposta imediatamente vira o jogo. Ela diz: do vosso ponto de vista, essa definição é exata. Esse do vosso ponto de vista é a chave de tudo. Ah, entendi. É uma definição relativa à nossa percepção. Quer dizer que pode existir matéria que a gente simplesmente não percebe? Exatamente. O texto continua afirmando que a matéria pode existir em estados tão etéreos e sutis que não nos causa sensação alguma. Mesmo assim, ainda seria matéria. Uau! Isso expande o conceito de uma forma radical. Não é só o que é sólido, líquido ou gasoso. E a definição mais profunda que o texto oferece não é sobre aparência, mas sobre função. E qual seria essa função? Na pergunta 22A, a matéria é definida como o laço que prende o espírito, é o instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Ou seja, matéria não é só coisa, é uma ferramenta. É o meio pelo qual o espírito age e se expressa no universo. Ok. Isso é uma reviravolta e tanto. Se a matéria é o instrumento,
O que é o espírito, o agente que usa esse instrumento? A fonte define como o princípio inteligente do universo. Mas isso é um pouco abstrato, né? O que isso significa na prática? É a consciência, a mente. Ótima pergunta. O texto reconhece a limitação da nossa linguagem para descrever a natureza íntima do espírito. Diz que, para nós que estamos acostumados com o que é palpável, ele parece nada, mas imediatamente afirma de forma categórica: o nada não existe. Certo. Portanto, o espírito é uma realidade fundamental. É o princípio por trás da inteligência, da vontade, do pensamento. A matéria é inerte. O espírito é o que anima a matéria. Mas isso cria um paradoxo, não é? Se o espírito é imaterial, não é palpável, e a matéria física, como um pode influenciar o outro? É como tentar pegar fumaça com um garfo, ou, sei lá, mudar um programa de computador gritando com a tela. Parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça. Exatamente. E é para resolver esse paradoxo que a fonte introduz um terceiro elemento, transformando a dualidade em uma trindade. A pergunta 27 apresenta o que o texto chama de trindade universal. Certo. Em primeiro lugar, Deus, a causa primária de tudo, que está acima dos outros dois. Em segundo, o Espírito, o princípio inteligente. E em terceiro, a matéria, o instrumento. A peça que faltava, o elo de ligação, é o que o texto chama de fluido universal. Fluido universal soa como algo saído de ficção científica. Que papel ele cumpre? É uma espécie de intermediário. Precisamente. Ele é descrito como estando posicionado entre o espírito e a matéria que a gente conhece, a matéria grosseira. Ele é a ponte. É o agente que o espírito utiliza para atuar sobre a matéria. Sem esse fluido, diz o texto, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Ou seja... Seria apenas poeira cósmica sem coesão? Exato, seria só poeira. Esse fluido é o que permite que a matéria adquira propriedades como a gravidade, a coesão, a vida. Então, esse fluido não é só uma ponte, ele é a fonte de todas as propriedades da matéria? Isso é uma afirmação gigantesca. Basicamente, sem ele, o universo seria só caos. A lógica do texto, sim. Ele é a matriz de onde surge a infinita variedade das coisas. E a fonte se antecipa a uma pergunta óbvia que a gente faria hoje. Esse fluido seria o que a gente chama de eletricidade, magnetismo, ou talvez os campos quânticos? E qual é a resposta? A resposta é que esses fenômenos, eletricidade, magnetismo, não são o fluido em si, mas sim modificações ou manifestações dele. O fluido universal seria algo ainda mais fundamental, uma matéria mais perfeita, mais sutil, da qual os campos e forças que a gente conhece são apenas subprodutos. Como ondas diferentes na superfície de um mesmo oceano, sabe? Certo, isso organiza o quadro geral. Mas vamos descer um nível? Se tudo vem desse fluido, como é que ele se relaciona com o que a gente conhece no dia a dia? O hidrogênio, o oxigênio, o carbono? Como a tabela periódica se encaixa nisso? É aí que o texto apresenta uma de suas ideias mais radicais e assim, mais colide com a nossa intuição. A pergunta 30 é direta. A matéria é formada por um ou vários elementos? A resposta é inequívoca. De um só elemento primitivo. Peraí, um momento. Um só elemento primitivo? Isso vai contra tudo que a gente aprendeu na aula de química. A tabela periódica existe justamente porque existem elementos fundamentais diferentes e irredutíveis uns aos outros. Como essa fonte concilia isso? É uma ótima pergunta. A fonte não nega a validade da química para o nosso plano de percepção, entende? A proposta é que a tabela periódica representa os arranjos estáveis e as transformações dessa matéria primitiva, mas não a sua essência última. Ah! É como se o hidrogênio, o oxigênio, o ouro, fossem todos feitos da mesma argila cósmica, apenas moldados de formas diferentes, com vibrações e combinações distintas. A diferença entre eles não seria de substância, mas de forma e de arranjo. Se isso for verdade, as implicações são alucinantes. Significa que a diferença entre ouro e chumbo, ou entre um veneno e um remédio, não é fundamental. É só uma questão de configuração.
Isso transforma o universo de uma coleção de coisas distintas para um campo de potencial puro. Exatamente essa é a consequência que o texto explora. A pergunta 32 leva essa lógica ao extremo. Afirma que sabores, odores, cores, sons e até mesmo as qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos não são propriedades intrínsecas e absolutas das coisas, Não pode ser. mas sim modificações dessa substância única. Então a venenosidade não está na planta, mas na interação entre a configuração daquela planta e a configuração do nosso corpo. Pela lógica do texto, sim. E ele usa um exemplo prático para defender isso. O fato de que nem todos percebem as qualidades da mesma maneira. O que para um é veneno, para outra é inofensivo. O que uma pessoa vê como azul, outra, como uma percepção diferente, pode ver como vermelho. Faz sentido. Isso seria uma prova de que essas qualidades dependem da disposição dos órgãos destinados a percebê-las em sua interação com as diferentes modificações daquela matéria única. Isso leva a um princípio que o texto menciona, o de que tudo está em tudo. Se tudo é feito da mesma argila, então, em teoria, o potencial para qualquer propriedade existe em qualquer substância. Só precisa ser ativado. Exato. E tem uma nota de rodapé no material que a gente tem que dá um exemplo que, para a época, era extremamente provocador, citando o fenômeno do magnetismo. Alega-se que o magnetizador, através da vontade, poderia dar a uma substância comum, tipo a água, propriedades completamente diferentes. Por exemplo, dar a ela um sabor específico ou até as qualidades medicinais de outra substância. Isso soa como alquimia pura. A lógica por trás é o que interessa. Se a água e a outra substância são, em última análise, feitas do mesmo elemento primitivo, então a transformação não seria uma criação do nada, mas uma reconfiguração do que já está lá. A vontade nesse modelo atuaria como a força que direciona essa reconfiguração através do fluido universal. É uma visão de mundo onde a matéria é incrivelmente plástica e responsiva. Uau! É muita coisa para processar. Uma matéria única e plástica, um fluido conector, um princípio inteligente. Para fechar esse modelo cosmológico, o texto aborda dois conceitos que sempre me fascinaram: o espaço e o vácuo. Vamos começar pelo espaço. É infinito ou tem uma bordinha em algum lugar? A resposta do texto é clara e baseada em pura lógica, não em revelação. A pergunta 35 questiona se o espaço é infinito ou limitado. A resposta é infinito. E o raciocínio é um convite à reflexão. Imagine, por mais longe que seja, um limite para o espaço. A sua própria razão vai perguntar: e o que tem do outro lado desse limite? Mesmo que a resposta fosse nada, ou o vazio absoluto, isso ainda seria espaço. A lógica nos força a concluir que o espaço não pode ter um fim. Faz sentido. É um argumento difícil de refutar, o que nos leva diretamente à questão seguinte: e o vazio absoluto? O nada que a gente acabou de mencionar, ele existe em algum lugar do universo? E aqui a cosmologia do texto se fecha de forma perfeita. A pergunta 36 questiona se existe o vácuo absoluto, e a resposta é um sonoro não. Não há o vazio. E por que não? O espaço entre os planetas não é basicamente um vácuo? Não segundo essa fonte. O texto afirma que aquilo que nos parece vazio está, na verdade, ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Isso nos leva de volta ao início da nossa conversa. Ah, claro. É onde está toda aquela matéria etérea, sutil, que a gente não consegue ver ou medir. O que a gente chama de vazio é, na verdade, o próprio fluido universal preenchendo tudo. Exatamente. O universo, nessa visão, não é um conjunto de ilhas de matéria flutuando num oceano de nada. É um pleno, um todo contínuo e interconectado, completamente preenchido por matéria em diferentes estados de densidade e sutileza, desde a rocha mais densa até o fluido mais etéreo. Tudo está conectado. Certo. Então, para amarrar tudo isso, a cosmologia que a gente analisou hoje propõe um universo que é uma trindade: Deus, o Criador, Espírito, o princípio inteligente, e matéria, o instrumento. Isso. Esses dois últimos são conectados por um intermediário, o fluido universal, que também é a fonte de todas as propriedades da matéria.
E toda essa matéria, em sua variedade infinita, deriva de um único elemento primitivo, tornando o universo incrivelmente plástico. E, finalmente, não existe espaço vazio. Tudo está preenchido por essa matéria em diferentes estados. É uma síntese perfeita. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o que temos é uma visão de mundo que desafia frontalmente uma perspectiva puramente materialista. O universo não seria apenas um mecanismo cego de partículas e forças. Haveria um princípio inteligente atuando sobre a matéria, e essa matéria seria muito mais do que aquilo que podemos tocar e medir. Sim. A realidade seria muito mais densa, interconectada e responsiva do que nossos sentidos costumam nos dizer. É uma estrutura de pensamento realmente complexa e, assim, elegante. Deixa a gente com muito o que pensar. E com uma pergunta final para levar conosco. Sim. Se a gente levar a sério a ideia do texto de que todas as propriedades da matéria, da cor de uma flor, ao efeito de um veneno, do sabor de uma fruta, à solidez de uma rocha, são apenas modificações de uma única substância primitiva, o que isso realmente implica sobre o potencial de transformação no mundo ao nosso redor? Exato. Se as qualidades das coisas não são fixas e imutáveis, mas sim arranjos de uma base comum, talvez o universo seja muito mais dinâmico do que a gente imagina. E como o texto sugere, com o exemplo da ação magnética, talvez essa transformação possa até ser dirigida por uma força como a inteligência ou a vontade. Se for o caso, onde estão os verdadeiros limites do que é possível?